Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita agora no mês de abril. Foi uma leitura feita aqui no tablet e se trata de Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus. É o segundo livro que eu leio dela e eu li agora para o desafio, aliás, desafio não, no clube de leitura que eu participo, né? Clube de leitura do Álvaro Books. Eu vou deixar aqui o link do Instagram dele na caixa de informação, da qual a gente lê um livro por mês. E a gente debate um pouco, né, sobre a leitura todo final de semana. E foi mais uma leitura proveitosa dela. No ano passado ou retrasado, acho que no ano retrasado eu li esse livro aqui dela. Ó. É o mais famoso, inclusive, né? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, né? É o livro mais famoso dela, acho que foi um livro que alçou ela, né, para vamos dizer assim, um conhecimento, porque até então o conhecimento sobre Carolina Maria de Jesus é muito escasso. Ano passado, finalzinho de 2018, por aí, esse livro entrou na lista de livros para o vestibular. Agora eu não lembro qual vestibular que foi, a Unicamp ou o Veste, alguns dos dois. Enfim, ele agora está sendo visto como leitura obrigatória para o estudo do vestibular, mas mesmo antes disso, a Carolina Maria ela já vinha sendo mais estudada, né, dentro das faculdades com um pouquinho mais de relevância aí ao longo dos tempos. Bom, vamos lá. Diário de Bitita se trata de um livro de memórias, né? Os dois são. Mas aqui o diário, o quarto de despejo, é mais voltado para a vivência dela já adulta, aqui em São Paulo. Já o diário de Bitita se trata mais da vivência dela lá em Minas Gerais, durante a infância, ali passando pela juventude e já chegando na vida adulta, né? Ela nasceu na cidade de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, em Sacramento. Passou um bocado de tempo lá com a mãe dela e com familiares para depois ir para São Paulo. Mesma coisa que você vai encontrar nesse livro, você vai encontrar no Quarto de Despejo, ou seja, são assim capítulos curtos, né, com um título específico para cada capítulo, em que ela vai ali colocar um pouquinho das lembranças dela, até no jeito dela escrever, né? Então, ou seja, ela vai colocar aqui um pouquinho do jeito que ela escreve, não é aquela escrita assim rebuscada, não é aquela escrita muito teórica sobre tudo isso, sobre tudo que ela já viveu, e junto a isso ela coloca também um pouco sobre as opiniões dela, né? Conforme ela foi crescendo, a Carolina sempre foi uma garota muito curiosa, e muitas das pessoas que viviam com ela, ao redor dela, falavam que ela era muito inteligente, né? Ou seja, além de curiosa, ela absorvia muito do que ela via, do que ela observava ali ao redor dela. Ou seja, você vai ver também dentro desse diário um leque repleto de problematizações em que ela vai ali, de certa maneira superficial, até por causa da idade dela, apontando, né, problemas de gênero, problemas de raça, problemas econômicos, enfim. Quando eu falo que é problema de gênero, logo no comecinho, por exemplo, ela percebe como a mãe dela estava inserida dentro da sociedade, né? Porque tem um momento que acho que o avô dela, se não me engano, fala para ela que se ela fosse homem, ela seria bem mais assim, acho que triunfaria melhor. Aí ela acaba meio que absorvendo esse tipo de comentário e colocando na cabeça que ela queria ser homem, ela queria ser homem, queria nascer homem, porque ela sendo mulher, ela não teria as mesmas capacidades, ela não atingiria as mesmas metas se ela fosse homem, ela atingiria. Então a gente já vê que é resquício de uma sociedade patriarcal, que ainda continua sendo patriarcal, né? Diga-se de passagem. Então você vê que uma garota, na idade dela, ali entre seus 9 e 10 anos, já absorve esse tipo de pensamento, já absorve muito da problematização que viria continuar na vida dela depois de adulta, né? Então você vai encontrar muito de problemas raciais e problemas econômicos. Por quê? A Carolina vai abordar esse diário ali por volta da década de 1910, 1920 e 1930. Ela nasceu em 1915 ou 14, se não me engano. Então você vai ter todo esse período ali, até 1940, por ali. O que era então? O Brasil estava recém-república, praticamente, recém pós-abolição da escravatura. Os negros ainda
eram tratados de modo a serem marginalizados, ainda mais do que hoje dentro da sociedade, né? Então, você vai encontrar dentro desse diário muito dessas dificuldades que ela encontrava enquanto sendo uma mulher negra e pobre dentro do Brasil, né? Você vai ver que ela tem muita dificuldade de colocar o pão na mesa, né? Trabalho é uma coisa que vai ser muito instável na vida dela, né? Você vai ver a mãe dela indo para trabalhos e não ficando nesse trabalho porque por causa que ela é negra. A própria estética da mulher negra também afasta ela do trabalho. A própria condição de saúde que a Carolina passou é uma coisa que afasta ela do trabalho também, porque ela teve um probleminha durante um bom tempo nas pernas dela, né? E que isso era muito mal visto das pessoas que iriam contratá-las para trabalhar. Então você vê que a condição do negro dentro da sociedade naquela época já começou assim. E ela absorve muito disso, ela observa muito isso, inclusive, e ela começa a tecer algumas frases de efeito simples, mais objetivas sobre a condição do negro no país. É engraçado também que quando ela entra para estudar, né, você vê ali um ponto de refúgio da vida dela. É na parte da educação que ela vai encontrar refúgio, porque ela vai se mostrar uma pessoa que gosta muito de ler, né? O hábito de leitura se desenvolveu ali dentro da persona dela, da característica dela como ser humano, e dali não saiu mais. Enfim, tem momento que ela fala que ela vai trabalhar dentro de uma fazenda, não consegue se manter dentro da fazenda, e quando ela vai embora ela já não tem mais os livros que ela tinha levado. Então ela lamenta muito esses livros que perderam nesse tempo que ela ficou lá e não pôde levar para acompanhar. E uma coisa que também dá muito para perceber que a educação, né, naquela época também era baseada na ideologia da época, né? Os negros inseridos dentro das escolas não tinha esse contexto de diversidade cultural, de diversidade racial, que ainda é visto um pouco mais na atualidade. Naquela época não era visto. Então a gente já vê que a educação, como diz o Silvio Almeida, né, escritor do livro Racismo Estrutural, ele fala que a educação nunca foi tão emancipadora assim, né? Por causa desse motivo também, um dos motivos, né? Porque você vê que o racismo é perpetuado dentro desses projetos educacionais, né? Obedece à ideologia da época vigente. Não só da época vigente, que perpetua até agora. Então a gente vê que a educação, além de ser um meio que a Carolina encontrou para crescer na vida, para ser alguém, para ali condicionar tudo que ela absorveu, pode tirar tudo dela, menos o conhecimento. A educação também serve como ferramenta de manipulação, né? De condicionamento e ainda de enraizar tipos de pensamento de massa, né? Durante a leitura desse livro, uma coisa que eu pensei muito foi sobre a questão do racismo estrutural. Então, aqui na página 50 desse livro aqui do Silvio de Almeida, ele vai comentar um pouco sobre o que é esse racismo estrutural. E que eu acredito que está muito vigente aqui, você percebe muito isso, né? Você tratando que a Carolina aborda muito essas três questões, esses pilares da sociedade, né? Essas estruturas. Ele comenta lá na página 50, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social, e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. E lá na página, eu tenho aqui, 87, ele comenta também, ó, os regimes colonialista e escravistas, o regime nazista, bem como o regime do apartheid sul-africano, não poderiam existir sem a participação do Estado e outras instituições como escolas, igreja e meios de comunicação. O Estado é moderno, o Estado moderno é ou Estado racista, né? Como no caso da Alemanha nazista, da África do Sul de 1994, Estados Unidos de 1963.
ou estado racial, determinados estruturalmente pela classificação racial, não havendo uma terceira opção. Então você vai perceber que o quê? Que após a abolição, os negros são entregues a Deus dará mesmo, né? Você vê que o Estado não dá quase nenhum amparo para esse tipo de coisa. Ou seja, eles deixam de ser escravos. Você vê muito comentário, por exemplo, de fazendeiros dentro desse diário, dentro de fazendeiros que chegam para constituir ali família, constituir a sua terra, e muitos reclamam, por exemplo, de que os negros não deveriam ter sido abolidos, aliás, os escravos não deveriam ter sido abolidos. Quem me dera estivesse dentro do regime de escravidão ainda. Você vê que ainda tem pessoas que, apesar da escravidão ter sido abolida, ainda continuam com aquele pensamento, e aquele pensamento que continua até hoje, inclusive, né? Você vê muito dentro da própria literatura, principalmente. Carolina, ela foi reconhecida através desse livro aqui fora do Brasil, né? Diário de Bitita foi publicado fora do Brasil, na França. Só veio chegar para o Brasil na década de 80, por exemplo. Então, a gente vê que teve ali um processo, uma academia muito voltada para escritores, na sua maioria brancos, e que não olhavam para esse tipo de literatura não tão academicista como outros, como uma subliteratura não digna de pesquisa, não digna de reflexões, ou que faça tese em cima delas. Por aí que vai, né? Então, ter esse tipo de material à mão, saber que, dentre muitas outras, existe tantas outras Carolinas por aí, é ótimo, porque você sabe que a literatura é uma ferramenta, né, de construção social. A literatura foi um papel decisivo ali para a vida de Carolina como uma constituição do ser humano. Se não fosse a leitura, se não fosse o estudo, eu acho que Carolina não seria a escritora que é hoje, não seria a mulher que ela foi, né? Então, assim, é de bom grado que a gente vê que ao longo do tempo as coisas estão mudando. Se é para bem, se é para mal, se é na frequência que a gente gostaria de ser, isso já é outra história. Mas é bom que ver que tantas outras Carolinas, ou tantas outras Conceição Evaristo, Maria Firminas, estão tendo mais visibilidade que, infelizmente, elas não tiveram na época delas. A Conceição, né, é mais contemporânea, mas que felizmente agora a gente está tendo mais visibilidade, está sendo mais refletido isso, colocado isso dentro da mesa, e sim, a literatura tem a ganhar com isso, né? Você ganha mais com isso, o leitor também ganha mais com essa gama de opção em que você percebe que a produção cultural do Brasil não é apenas centrada num nicho de escritores, num nicho de períodos históricos, de períodos literários, enfim. Fica a dica aqui de mais um livro interessante, que vale a pena muito ser lido. É um livro com uma leitura rápida, como eu já disse, e que, assim, é um livro que a cada releitura, a cada momento que você vai pegar esse livro para ler na sua vida, você vai tirar um proveito dele, porque é muito tema, ela problematiza várias questões aqui que dá para desenvolver uma tese inteira de cada tema. Então fica aqui a leitura, a indicação forte desse livro para vocês. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana, e até a próxima.